na paz do Senhor. O que há blasfêmia contra o Espírito Santo? Hoje eu vou deixar aqui os 5 passos para a pessoa não blasfemar do Espírito Santo. Vamos direto ao texto que interessa aqui. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: quanto se diz hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações. Então, está aqui o primeiro passo que eu estou deixando. Não endureçais vossos corações. Então o texto fala aqui sobre o povo, que Moisés guiava no deserto. E a Bíblia dá a entender que o primeiro passo que eles tomaram foi endurecer os corações, não dando ouvido à voz do Espírito Santo. Então o que representa isso para nós? Quando nós já atender a voz do Espírito Santo, ou seja, tanto não dar ouvido para o Espírito que fala conosco, que usa as pessoas, para poder nos alertar, quanto endurecer o coração. Então, endurecer o coração é aquele tipo de pessoa que não quer mais dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. É o primeiro passo que a pessoa está a caminhar para cometer um pecado contra o Espírito Santo. O segundo passo que não se deve tomar está aqui em 2 capítulo 1, versículo 19, que está escrito assim: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis. Então, o que é apagar o Espírito? É não dar crédito, é extinguir, é tirar do nosso meio o Espírito, tirar as formas de apagar o Espírito. Começa em primeiro, endurecendo o coração, não dando ouvido à sua voz. E quando você não dá ouvido à voz do Espírito Santo e endurece o coração, então você começa a apagar o Espírito. Tem muitas formas também de apagar o Espírito, até para quem é cristão. Uma das formas é você apagando o Espírito. Está escrito assim: não desprezei as profecias. É uma das formas também de apagar o Espírito. Deus usa profeta, Deus usa as pessoas para poder nos alertar. Que diz a Bíblia que Deus antigamente falou muitas das vezes pelos pais, pelos profetas. Então no deserto Deus usou a nuvem, Deus usou as teofanias, as formas de Deus se manifestar no Antigo Testamento, e eles endureceram o coração. Hoje em dia não é diferente, no nosso meio nós vemos as pessoas endurecer o coração para o Espírito Santo de diversas formas, e também até no nosso meio, na igreja, nós vemos que as igrejas cada vez mais estão apagando o Espírito. Há diversas formas de apagar o Espírito, Então, uma das formas é essa, é nós extinguindo, o Espírito Santo de Deus, não dando ouvido às suas profecias, a mensagem que o Espírito Santo usa às igrejas, a pregação, a exposição, ou até mesmo a profecia inspirada pelo Espírito. A Bíblia fala que as profecias nunca, de maneira nenhuma, foi produzida por vontade de homem, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente despreza uma profecia, algo da parte de Deus, então nós estamos desprezando, nós estamos apagando o Espírito. É uma forma também pela qual também nós estamos cometendo, se continuasse uma vida de desprezo ao Espírito Santo, o Espírito Santo for apagado da nossa vida, então nós corremos o risco de estar blasfemando contra o Espírito de Deus. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração
para mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendendo-a estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Amar a mentira. Amar a mentira também é uma das práticas pela qual a Bíblia declara que se nós continuarmos amando a mentira e praticando ela, é uma das maneiras de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. As pessoas que não aceitam a verdade. A Bíblia fala que quem pratica mentira, quem ama e pratica mentira, é filho do diabo. Porque o diabo ele é o pai da mentira, ele pecou desde o princípio, não firmou na verdade. Então, é uma das práticas que atrai, que pode resultar no final da blasfêmia, é amar a mentira, porque a Bíblia, em Apocalipse 22:15, está escrito dessa forma: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, irmãos, não somente a mentira, mas o adultério, a idolatria, a prostituição, todos os pecados conduzem o homem à perdição eterna. Então, como está se falando de blasfêmia contra o Espírito Santo, então nós estamos a mais um passo que a pessoa é levada a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Primeiro passo, ela endurece o coração, endurecer o coração, porque não dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. Claro, com certeza, se não der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, então daremos crédito à mentira. O segundo passo, a não tomar para cometer um pecado como este de blasfêmia contra o Espírito Santo, é não apagueis o Espírito, não extingais, ou seja, não tirar do nosso meio o Espírito, é o Espírito Santo. Então, o segundo passo. O terceiro passo é esse aqui, amar a mentira, porque ela vai contra a verdade. A mentira praticada de maneira consciente, então ela se torna uma aversão à verdade. Então a Bíblia fala que todo aquele que pratica mentira é filho do diabo, porque o diabo ele é pai da mentira. Então quando se fala mentira, está falando a linguagem original do diabo. Irmãos, o diabo ele é enganador, ou seja, ele é a aversão ao contrário da verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, então ele é o pai da mentira. Então ele vai torcer a verdade. Uma das formas também de praticar a mentira é praticar meia verdade, não viver a verdade absoluta da palavra. Então uma das verdades que nós temos que nos firmar é a palavra. Então tudo que vem contra a Bíblia, os ensinamentos da palavra é mentira. Então nós temos que aprender a verdade, porque João 8 está escrito assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então só tem como receber o conhecimento da verdade para ser salvo através da palavra, escapando da mentira. Então todo aquele que pratica mentira é filho do diabo. Então no texto que foi lido aqui, a respeito de Pedro, a qual Ananias e Safira propuseram no seu coração entregar parte de uma herdade, de uma fazenda, uma propriedade, só que o texto aqui fala que eles fizeram um acordo, um complô de entrar no meio da irmandade, irmãos, e mostrar uma aparência de justo. Então tem muitas pessoas que às vezes ficam em dúvida sobre isso aqui. Mas uma mentirinha, o Espírito Santo foi fulminado ali diante da igreja? Não foi uma mentira.
né? Até acredito que eles queriam levar uma vida de mentira na presença de Deus. E como a igreja era uma igreja primitiva, uma igreja a qual todos ali eram simples ali, né? Então quer dizer o quê? Não tinha filho do diabo ali no meio, né, irmãos? Como a igreja estava aprendendo com o Espírito Santo estava ensinando a igreja primitiva a ser santa, a ser uma igreja lavada. Então a mentira ali não era bem-vinda. Então, vamos se dizer assim, né, que eles estrearam, né, a praticar mentira no meio da igreja. Então, eles foram mal sucedidos. Então, todo pecado aos homens seriam perdoado. Jesus disse no livro de Mateus, né, irmãos? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Então, como o Espírito, né? Então, como eles quiseram parecer como os outros ali que davam as suas propriedades, né, sem querer mostrar um outro lado, né? A Bíblia fala que eles voluntariamente entregavam suas propriedades, repartiam e não havia necessidade entre ninguém, né? Porque todos se entregavam ao Espírito Santo com singeleza. Então eles quiseram se passar como justo, né, irmãos? Então, eu creio que a partir daí, então, né, eles queriam conviver no meio de uma igreja santa, no meio da mentira. Então, se tornou uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, aquilo ali. Né? Então, na mesma da hora, eles foram fulminados ali. A Bíblia fala que, passado uma hora, que Ananias caiu, expirou, veio sua mulher Safira, com a mesma mentira. Então, dá para entender o quê? Que não foi uma coisa que foi feita ali naquela hora. Foi punida ali, né, com rigor, só por aquele ato. Então quer dizer que eles já amavam a mentira, eles eram mentirosos, né? Eles queriam se passar por santo, por justo, né? Então não conseguiram, né, irmão, êxito com a mentira. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Está escrito assim: também houve entre o povo falsos profetas, como haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, os quais será blasfemado o caminho do Senhor, e por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas, sobre os quais já dilaga o tempo. Não será tardia a condenação, e a sua perdição não dorme. Então, qual é o fato? Que a pessoa, se ela não observar, segundo a palavra, ela está cometendo uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. É praticar heresia, a prática da heresia. Então a Bíblia fala aqui então, né, que o apóstolo Pedro está discursando a igreja, está ensinando sobre os falsos mestres e sobre as falsas doutrinas. Então essa igreja, né, o falso discurso, o falso ensinamento levará muitos à perdição. Então Pedro está dizendo para a igreja que haverá entre o povo falsos profetas, né, irmãos, e falsos doutores que encobertamente introduzirão heresia no meio do povo. Então qual que é o quarto passo que a pessoa pratica para poder a pessoa cometer uma blasfêmia? Heresia. O que é heresia? Heresia é pregar, pregar a verdade de maneira invertida, ou seja, pregar o falso evangelho, pregar o evangelho de maneira ilícita, ou seja, de maneira antibíblica, né, irmãos? Então a Bíblia fala aqui que haverá então falsos cristos, falsos doutores, né, e falsos profetas. Então
toda profecia falsa, todo ensinamento falso, toda doutrina que não for doutrina bíblica, né? Então se passa a ser uma heresia, né? Porque a heresia tem o poder de destruição, tem o poder de enganar, de seduzir as pessoas, tirar as pessoas da luz e encaminhar as pessoas às trevas, né, amado? Glória a Deus. Diz a Bíblia também que nessa seguirão eles, né, irmãos, com suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor. Então muitas pessoas seguirão blasfêmias, né? Seguirão ensinamentos falsos. O ensinamento falso contra os ensinamentos da palavra de Deus. Então o texto paralelo conhecido aqui, Timóteo 1:20, a qual fala assim: entre os quais Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então o paralelo desse texto aqui é Paulo também falando, né, na sua epístola a Timóteo 1:20, falando a respeito de Himeneu e Alexandre, né, a qual ali Paulo está explicando para a igreja sobre a ressurreição de Cristo, sobre a volta, ensinando a doutrina da ressurreição, ensinando como o Espírito Santo se manifestaria, né, na ressurreição. E esses dois, Alexandre e Himeneu, estão pregando ao contrário, dizendo que a ressurreição já é feita, né, irmãos? Então Paulo tirou eles de comunhão, né, irmãos? E tudo que é ligado na terra é ligado no céu, tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então o que Paulo fez? Tirou eles, né, do meio dos irmãos, do meio da comunhão, e entregou a Satanás. Porque a partir do momento que a pessoa perde a comunhão, que a pessoa é desligada ali do meio, né, então ela perde a cobertura de Deus, perde a cobertura, né, da igreja. Então Paulo está entregando eles a Satanás. Por quê? Porque eles estão blasfemando. Isso é uma blasfêmia, né, irmãos? Como muito nós vemos hoje, muitos blasfemando, pregando o contrário, né, às Escrituras. Então Paulo entregou esses, né, para que não aprendam a blasfemar. Então todo ensinamento, irmãos, que não estiver à luz da Bíblia, que estiver sendo pregado ao contrário, é uma blasfêmia, pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo também. Assim como todo pecado, né, que o Espírito Santo conduz, a Bíblia fala que o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós endurecer o coração, se nós apagar o Espírito, amar a mentira, né, e praticar heresia, então, de largo tempo, né, irmão, e o Espírito Santo vir e não tiver mais acesso ao nosso coração, porque o coração está fechado, está endurecido, os ouvidos não ouvem mais. Então, irmãos, né, morrer nesse curso, então essa pessoa, então, ela pode, né, estar cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem como saber como alguém pecou contra o Espírito Santo? Não tem como a gente julgar. A Bíblia fala: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Mas a gente vê nos traços aquela pessoa que é irreconciliável, caluniadora, detratora, né, avarenta, amante de si próprio, mais amante dos deleites do que amiga de Deus, né? Então, como uma pessoa dessa tem o Espírito Santo? Não tem como. Pessoa que não quer dar ouvido à palavra de Deus, ao contrário, né, irmão? Nós vemos muitos hoje brincando, fazendo profanação também. Então, essa pessoa está caminhando, né, em largos passos para estar cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse tema aqui é bem forte, aborda
né, irmãos, o pecado, que o único pecado que não tem perdão. Eu vou dar a última dica também aqui, né, irmãos, antes do final desse vídeo. Então você aí que, né, está querendo aprender mais do Senhor e sabe que esse conteúdo é importante e pode somar na sua vida espiritual, não se esquece aí, né? Inscreve no canal aí, compartilha, deixa o sino das notificações para que os próximos vídeos possa você receber um conteúdo de edificação. Eu vou dar 1 Coríntios 3, 17, 18, que está escrito assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, habita em vós, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o quinto passo é que a pessoa venha estar sobre alerta, né, para que ela não venha estar praticando um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, é destruir o templo, né, irmãos? O que é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo. Então, a Bíblia fala então que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é onde habita, né? Porque qual que é o tabernáculo que Deus andará com os homens? Os homens é no corpo. Então, o templo do Espírito Santo somos nós. Então, a pessoa que auto se destrói, né, irmão? Destrói o templo do Espírito Santo, que é o corpo, automaticamente ela se contra o seu próprio corpo, contra o seu próprio Espírito Santo. Então, fazer por onde você não venha ser salvo através da Bíblia fala que nós daremos conta de tudo os nossos atos, seja por palavra, seja por obra, tudo que nós fizermos pelo corpo, nós daremos conta. Então a pessoa te falando, né, irmãos, ela está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque está se autodestruindo, né? Porque a Bíblia fala que Deus criou o homem como sua imagem e semelhança. Aqui, né, irmãos, nós venhamos a nos precaver, aleluia, nos alertar biblicamente, aleluia, aprender com o Senhor. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 26, 27 e 28. Glória a Deus, porque diz assim: porque se pecarmos voluntariamente e depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, que foi santificado, fizer agravo ao Espírito da graça. Então, irmãos, qual que é essa dica extra que veio aqui, né, irmãos, ao nosso conhecimento? Pecar voluntariamente, né? Pecado consciente, né? Então, se nós infringir essa prática, né, não sei quantos anos, 10, 20 anos, até o final da morte, e, né, irmãos, conhecendo a verdade, então pode também se auto-configurar isso daí também, né, irmãos? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. As pessoas que conhecem a verdade e não praticam, porque a Bíblia fala, né, irmãos, nesse mesmo capítulo completo, aleluia, que Deus não perdoou nem os anjos, não poupou nem os anjos que pecaram, mas os entregou, os reservou às cadeias eternas, né, para serem castigados. Então, é o pecado voluntário, o pecado consciente. Vem sobre os anjos, incorruptível. Então não houve chance de arrependimento, porque ele chegou no nível de conhecimento muito grande, aprendeu toda a verdade de Deus, né? Aprendeu toda a verdade. Então eles pecaram voluntariamente, eles escolheram o pecado.
Então, praticamente, se nós escolher o pecado, conhecendo a verdade, nós estamos praticando um pecado voluntário. Estamos pecando voluntariamente, diz a Bíblia, né? Depois de termos conhecido a verdade, resta mais sacrifício pelos pecados. Então, se pecar voluntariamente, conhecendo a palavra, sabendo o que é certo, né? Então, nós estamos praticando um pecado voluntário. Diz a Bíblia aqui, né? Faz uma apologia, uma analogia aqui sobre Moisés, que quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que? Na época de Moisés, se a pessoa praticasse ali, né, os pecados ali que está escrito ali, como pecado de morte, adultério, prostituição, homicídio, qualquer um desses pecados, diz a Bíblia que eles eram condenados por 2 ou 3 testemunhas, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala aqui, de quanto maior castigo cuidará vós ser julgado aquele que fizer pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então quer dizer o quê? Que Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, né? E através do sangue de Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele nos purifica de todo o pecado, né, irmão? Então, se nós começar a profanar o sangue de Jesus, né, e tiver por profano, né, então é uma profanação, sem perdão. As pessoas que conhecem a verdade, mesmo assim, estão fazendo erro, estão andando no caminho dissoluto, né? Não querem mais se escapar do erro, conhecendo a verdade. Então é muito perigoso, né? Nós conhecendo a verdade e não praticar. Deus pode ter misericórdia? Pode, se nós se arrepender. Então todos esses pecados que foram citados, irmão, todos eles têm perdão, né? Todos os pecados têm perdão. Mas o pecado que não tem perdão é aquele que a pessoa não quer ser perdoada. Se a pessoa não buscar o arrependimento e morrer, né, e fizer agravo ao sangue da nova aliança, que é Jesus, que é, né, irmãos, aleluia, o Espírito da graça, então ele está se autoconfigurando como um blasfemo, né, uma blasfêmia atuada contra o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Esses são os 5 passos e o demais, né, a demais dica que eu deixei no livro de Hebreus aos irmãos. Aleluia do Senhor.